porque eles avaliavam que a proposta tinha avanço, que tinha avançado e que isso tinha sido resultado dos GTs e tudo mais. Fez uma fala que o governo não tem nenhum constrangimento em não cumprir aquela questão constitucional do aumento dos servidores públicos federais, porque na nossa fala cobramos também a negociação com os estudantes e com os técnicos administrativos, com os STF e tudo mais. Nós, o Sinasef, todos na mesa fizeram essa fala no sentido de cobrar a mesa de negociação com os estudantes e os técnicos. E aí criou um impasse muito grande na fala da Marcela Tapajós, de que parecia que não tinha avanço ali, porque eles não concordavam com os pontos que nós estávamos colocando e nós não concordávamos com a proposta que eles estavam apresentando. Portanto, era uma questão de concepção. O secretário Marcos chegou até a mencionar que ninguém ia convencer o outro ali, nós também sabíamos disso, e que, portanto, criou um impasse diante disso aí. E ficou tenso neste momento o clima, foi quando abriu para o debate, e no debate o Amaro fez a fala que nós cobramos sobre o ponto 2 da pauta de condições de trabalho. Ele disse que não vê da forma como nós colocamos a questão de infraestrutura, dos problemas na universidade, que inclusive o ministro Mercadante tinha uma proposta de constituir GT para verificar essas questões, inclusive já tem um GT formado pelos reitores e pelos estudantes. Não sei quais são os estudantes que estão nesse GT aí. E aí fomos duros, voltamos de novo às inscrições e fomos duros em dizer que aquela não era a realidade. Nós não estávamos falando de qualquer coisa, nós estávamos falando de uma greve forte, uma greve que estava cada dia mais se intensificando, assembleias lotadas durante o mês de julho para rejeitar a proposta do governo. E aí foi interessante porque na mesa tinha o presidente da seção sindical da DUFSC, ele é da seção sindicato da DUFSC, e também, na verdade, quando eles fizeram a defesa da proposta, era no mesmo sentido da nossa pauta de reivindicações e a rejeição da mesma forma. E aí o debate foi duro, porque nós mostrávamos que não tinha avanço, que era retrocesso, que era uma desestruturação maior da carreira, que não é possível, que o governo não estava enxergando todos aqueles problemas que a força do movimento estava mostrando, porque parecia que era algo que nós estávamos ali imaginando e que não existia aquela realidade. Então o debate ficou muito duro neste momento, por nós, o Sinasef, todos falamos, e daí, depois de um determinado momento desse debate tenso, depois o Gutenberg pode colocar mais detalhes. Nós vamos abaixar um pouco, porque assim como você ouviu lá em cima, eles estão ouvindo. Mas o que ele está ouvindo foi, nós já falamos tudo lá, falamos até mais. Falamos até mais, Paulo, do que eu estou falando aqui agora. Então o debate ficou muito tenso, porque tinha um impasse posto ali. O governo disse que estava avançando, nós dizíamos que estava retrocedendo, era questão de concepção, e que, portanto, desse jeito não tinha negociação, diante desse impasse. E aí, diante dessa pressão toda, foram muitas falas, né? Diante dessa pressão toda, ao final, o Sérgio Mendonça sempre recebendo muitos telefonemas, ao final, e daí nós cobramos. Queremos de imediato uma outra reunião para que o governo possa pensar sobre o que nós colocamos aqui, pensar e reunir, dialogar, e queremos a reunião já para amanhã. E também queremos outra reunião, que é com o MEC, sobre a pauta de reivindicações. Diante de todo esse tensionamento aí, está pré-marcada uma reunião para amanhã, 10 horas da manhã. Eles vão sair agora, vão se reunir com a Miriam Belchior e com o ministro Mercadante. Estão saindo agora para essa reunião, para fazer o balanço da nossa reunião. Essa foi a fala final do Sérgio Mendonça. E já está pré-agendada uma reunião para amanhã às 10 horas. Só querem confirmar após o balanço lá, e daí eles mostrarem, a partir daqueles conceitos que nós colocamos, e os companheiros do Sinasef também, em que nós podemos realmente começar uma negociação efetiva. Então eu acho que a grande vitória foi essa, porque tinha um impasse posto na mesa, onde parecia que não ia, ninguém cedia diante daquele impasse, por questões de concepções diferentes, é lógico, né? E o governo, ao final, cedeu e marcou a reunião para amanhã, às 10 horas. Vão confirmar mais tarde, porque vai depender dessa reunião agora. Mas, enfim, a reunião será amanhã. Ou 10 da manhã, ou
à noite, né? À tarde não, porque os outros não concordam. Ou à noite, mas a reunião será amanhã. Então essa foi a grande vitória, porque nós tiramos o governo do impasse, fizemos o governo se movimentar para que essa reunião ocorra amanhã. Depois a gente pode passar os detalhes de cada entidade na nossa reunião do comando, tá? Gutenberg. Bem, gente, não vou me estender muito, porque Marinalva já resumiu bastante o que aconteceu. Para nossa surpresa, principalmente no que diz respeito aos institutos federais, o secretário Marco Antônio, assim como o Alessio também, que é o secretário de expansão da rede, se mostraram espantados, né, por nós termos feito tantas críticas ao que foi colocado, porque na visão deles a proposta é maravilhosa para a EBTT, inclusive foi abordada agora no final aqui, me disseram, mas vocês têm certeza que o conhecimento tecnológico não está legal? Não está legal o que está posto para vocês? Eu virei para eles, temos que conversar mais. Tivemos ótimas oportunidades de conversar sobre isso. O governo, infelizmente, jogou isso na mesa em cima de uma proposta. Nem sequer discutiu isso com as entidades. Marcela Tapajós, em um certo momento, foi muito infeliz na fala dela, quando nós questionamos a questão de ter uma data base, um cumprimento de um direito constitucional. Ela disse que o governo não se sente nem um pouco constrangido e não está cumprindo uma coisa que está prevista na Constituição. É um absurdo a gente ouvir isso do governo, né, de um ente que representa o governo. Mas acho que a mensagem que fica para a gente é que nós temos que continuar com o nosso movimento está forte, o governo está pressionado e a gente não pode parar. Nós temos que ir para cima do governo, mobilizar as bases, né, fazer movimentos essa semana, não sei, cada entidade tem a sua forma de conduzir o movimento, mas o fato é, né, que nós temos 38 institutos federais no país, 38 institutos federais no país em greve agora, as universidades também em sua quase que totalidade, me parece que uma única universidade federal, que é o nosso amigo aqui, ainda não deliberou pela greve, mas é isso, né? Estudantes também, temos que ir para cima do governo, temos que pressionar o governo para que a pauta de vocês também possa ser atendida, temos que mostrar para o governo que nós não estamos aqui pedindo única e exclusivamente uma tabela de reajuste salarial, nós queremos reestruturar a vida de um servidor, né? Uma vida que tem 30 anos de um funcionalismo público federal, que hoje o governo prega uma qualidade, mas na prática a gente vê outra. Não é só colocar dinheiro para o Reúne, para a expansão, como o secretário Amário colocou ali. A gente tem que dar condições para que essa qualidade realmente seja, de certa forma, implementada na vida do estudante e na vida do servidor também. E o recado que fica é esse. Vamos à luta, que nós vamos conseguir um resultado feliz ao final dela, se Deus quiser. Continua! Dilma, culpa é sua! A greve 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 continua! Pessoal do comando de greve do Andes, daqui uma hora e pouco nós vamos começar a nossa... Uma hora, daqui uma hora, 8 horas, são 5 para 7, 8 horas a reunião do comando, ok?